E hoje, com muita calma, eu vou explicar. Se hoje, só no tempo de hoje, eu conseguir colocar na cabeça de vocês qual a estruturação, né, da mesclagem de duas funções, utilizando o escolher para escolher qual tabela eu vou utilizar no PROC-V, eu vou estar super satisfeito. Tá certo? Perfeito. Na semana passada, eu utilizei no PROC-V, como está aqui embaixo, utilizando a função escolher. E o pessoal não entendeu. No PROC-V, eu estava fazendo o quê? Eu tinha colocado igual PROC-V, igual PROC-V, abro parênteses. Aí o que eu fazia? Eu ia procurar a unidade da federação, que é a sigla do Estado, ponto e vírgula, e na hora de escolher a matriz, eu tinha que escolher ou a matriz da tabela 1, ou a matriz da tabela 2, ou a matriz da tabela 3. Então, dentro da PROC-V, eu tive que colocar uma função para que, dependendo da quantidade de dependentes, que é 0, 1 ou 2, aqui nessa coluna C aqui de dependentes, se fosse 0, eu tenho que usar a tabela 1. Se fosse 1, eu teria que usar a tabela 2, que é a verde. Se fosse 0, tabela 1. Se fosse 2, 1, tabela 2. E se fosse 2, a tabela 3. Perfeito? Vou mostrar para vocês, vou apagar aqui, vou mostrar como é que funciona a função escolher. Vou colocar aqui, ó, função escolher. No caso aqui, dependentes, tá? Número de dependentes é 2. Quando o número de dependentes aqui dessa célula verde aqui for 2, tá? Eu teria que escolher a tabela 3. Porque, ó, 2 dependentes, ó, tabela 3. Se for 0, eu teria que escolher a tabela 1. E se fosse 1, dependente, eu teria que escolher a tabela 2. Para que isso ocorresse, eu teria que pegar o valor do meu campo dependente, que está aqui nesse verde agora aqui, e teria que pegar esse valor, isso aqui igual, pegar o valor do dependente e somar 1. Pronto, está aí, ó. Se for 0, eu teria que escolher a tabela 1. Se for um dependente, eu teria que escolher a tabela 2. E se for 2 dependentes, eu teria que escolher a tabela 3. Agora eu vou dar um exemplo do escolher, da função escolher, selecionando integralmente a tabela 1, ou a tabela 2, ou a tabela 3. A função escolher, ó, prestem atenção. Está aqui. Então, eu vou colocar a função escolher aqui, ó, igual função escolher. Essa função escolher, o que ela faz? O primeiro parâmetro dela é um índice. E esse índice, ele começa com o número 1, e vai de 1 a n. Dependendo do índice, eu escolho, o conteúdo da célula fica valendo o primeiro parâmetro, o segundo parâmetro, o terceiro parâmetro de texto. Por exemplo, escolher valor, né? Escolher o índice, eu vou colocar aqui, ó. Vou usar esse índice 2 aqui, ó. Índice 2, em verde, tá? O P3. Ponto e vírgula. Dependendo desse P3, eu vou escolher a tabela 1, a tabela 2 ou a tabela 3. Depois do número do índice, que é o P3, se for 1, eu escolho essa tabela aqui. Se for 2, ponto e vírgula, se for 2, eu escolho essa tabela aqui, que é a tabela verde. E se for 3, eu escolho esta tabela aqui, tabela 3, que é a azul. Aí eu fecho aqui, ó. Pronto. Me trouxe aqui, ó. O índice era 2, ó. O verde está 2. Olha o que ele me trouxe. Rio de Janeiro, 0,8. São Paulo, 1,1. E Paraná, 0,08. Opa, tem que mudar isso aqui para percentual. Pronto, 1%. Vamos aumentar aqui a quantidade de... Pronto, 0,8. Tá? Então, ó, ele pegou a tabela 2 e pegou a tabela 2 mesmo. Ó. Tabela 2 aqui, a verde, ó. Rio de Janeiro, 0,8. São Paulo, 1,1.
e Paraná 0,8. Pegou. Se esse parâmetro aqui, vamos mudar o parâmetro para 1, ó, para 1. Ele vai pegar certo, ó, tabela 1. A tabela 1, Rio de Janeiro é 1%, São Paulo é 1,4% e Paraná é 1,1%. Agora, se os dependentes forem zero, ó, zero dependentes, olha o que acontece, ó, dá erro. Por que dá erro? Porque a função escolher, esse número de índice aqui, ele não começa de zero, ele sempre começa de 1. É por isso que eu cheguei e peguei esse P3 aqui, que seria lá na minha tabela, nessa minha tabela aqui, o número de dependentes, tá? Eu peguei esse número de dependentes aqui e coloquei o número de dependentes mais 1. Dá para entender que eu coloquei o P3 mais 1? Que é esse verdinho aqui, ó, P3 mais 1. Agora eu vou dar Enter e vai dar certo, ó. Pronto, ó, aí deu certo. Quando for nenhum dependente, zero dependentes, ele vai pegar a tabela 1, ó, 1.0, 1.4, 1.1, ó. Essa, o valor da tabela amarela. Se for um dependente, ó, ele vai pegar a tabela 2, ó, e pegou a tabela 2, Rio de Janeiro 0,8, São Paulo 1,1 e Paraná 0,8. E se for dois dependentes, pronto, ele pega a tabela azul, que é Rio de Janeiro 0,6, São Paulo 0,9 e Paraná 0,6. Então, a função escolher, nesse caso aí, ela está servindo para eu escolher a tabela 1, ou a tabela 2, ou a tabela 3, dependendo do número de dependentes. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra coisa. Está aqui. Dá para ver? Então, vocês estão vendo a tela toda? Então, observa o seguinte, ó. O PROC-V, que é esse aqui, ó, o PROC-V, vou colocar em vermelho aqui para a gente ver melhor. Vermelho, o PROC-V. O PROC-V que está aqui, ó, PROC-V, ele, como é que funciona? Primeiro, ele procura o valor procurado. Valor procurado. Certo? Que no caso do PROC-V que eu usei, era o que tinha na célula D2, que é exatamente o quê? Essa coluna aqui, ó. O estado. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Paraná e assim por diante. Tá? O segundo parâmetro é a matriz tabela, que eu vou fazer a busca desse valor procurado aqui, que é ou é Rio de Janeiro ou é São Paulo. Só que a matriz tabela, dependendo da quantidade de dependentes, pode ser a tabela 1, ou a tabela 2, ou a tabela 3. E o que acontece? No lugar desse parâmetro matriz tabela aqui, o que eu fiz? Eu coloquei uma função escolher. Ó, escolher, ó. Esse aqui, ó, é o parâmetro 2 do meu PROC-V. Esse parâmetro do PROC2 aqui, ele me diz em qual tabela eu vou fazer a busca do RJ, do SP ou do PR. Está aqui. Só que no lugar de eu definir já uma tabela pronta, eu coloquei a função escolher. Escolher o quê? Aí eu coloquei a função escolher. Escolher C2 mais 1. C2 é essa coluna aqui, ó, de dependentes. Está aqui, C2. É essa coluna aqui, ó, de dependentes. Se o C2... Por que C2 mais 1? Lembra do exemplo que eu dei anteriormente? Se por um acaso o C2 for 0, a tabela vai ser essa aqui, ó, tabela 1. Qual é a tabela 1? A tabela 1 é essa aqui, ó, que já está fixa, tá? Está em valores absolutos, ó. Inserir o G7, H9, que é exatamente essa tabela 1 aqui. G7, H9. Se o C2 for 1, 1 mais 1 é 2. Então, aqui, ó, ele vai pegar essa segunda matriz aqui, ó. Essa segunda matriz que equivale a essa tabela verde aqui, ó. Ele vai pegar só esses campinhos aqui, ó. Tá? Que é o do J7 até o K9. Tem o dólar na frente porque eu já fixei, tá? Já está fixado
né, como valor absoluto. Tá? E se esse C2 mais 1 aqui, no caso aqui, a quantidade de dependentes for 2, C2 mais 1, que seria 2 mais 1, 3. Então, ele vai pegar o terceiro parâmetro da minha função escolher, que é justamente o quê? Essa tabela aqui, tabela 3. Então, o que eu fiz? O valor procurado já está aqui, que é o D2, que é J, SP, RJ, VJ, PR e assim por diante, tá? A matriz tabela, ao invés de eu definir uma matriz tabela, eu coloquei uma função escolher nela aqui, ó. Coloquei uma função escolher. Sendo que o resultado dessa função escolher é o seguinte: se esse índice aqui, que é o C2 mais 1, for 1, tabela 1, que é essa aqui, ó, G7 até H9, que é esses campinhos aqui, ó, essa matriz. Se o C2 mais 1 for 2, ele vai pegar essa tabela aqui. E se o C2 mais 1 for 3, ó, 1, 2, e se for 3, ele vai pegar esse parâmetro aqui, ó, o terceiro parâmetro, que é justamente a tabela azul, que são esses campos aqui, essa matriz aqui, ó, que vai de M7 até N9. Esse aqui é o segundo parâmetro, matriz tabela, do meu PROC-V. Aí, eu terminei esse segundo parâmetro aqui, usando a função escolher. O próximo parâmetro, eu coloquei o número 2. Por que eu coloquei o número 2? Esse parâmetro é do PROC-V, porque a segunda coluna tem uma coluna aqui, ó, essa primeira coluna aqui, e a segunda coluna aqui. Em qualquer tabela que ele escolher, qualquer uma dessas tabelas que ele escolher, ele sempre vai querer pegar a coluna 2. Sempre vai querer pegar a coluna 2. Que é a segunda coluna. Que tem o quê? Que tem a taxa percentual, as taxas percentuais. Aí, e no último parâmetro do PROC-V é o zero. No caso aí, opa, é o zero. O zero significa que eu quero a correspondência exata. Vou refazer essa história toda aqui. Vou refazer com calma essa história toda aqui. Veja bem, eu tenho um PROC-V. O que eu quero no PROC-V? De acordo com o que tiver nessa coluna aqui, na coluna D, eu quero procurar esse campo aqui, tá? Dentro de 3 tabelas, ou a tabela do 1, ou a tabela 2, ou a tabela 3. Que está aqui, ó, nessa coluna aqui, ó. Você vê que na coluna tem RJ, tem SP e tem PR, ó. O segundo parâmetro que eu vou pegar, que seria a matriz tabela, para definir qual matriz tabela, eu usei a função escolher. Esse aqui é o segundo parâmetro do meu PROC-V, que é a matriz tabela. Tá? Aí o que acontece? Como é que eu vou saber qual é a matriz? Eu coloquei a função escolher. O primeiro parâmetro da função escolher é um índice. O índice aqui, ó, é o C2 mais 1. O C2 é o que tem nessa coluna aqui, ó, coluna C, que é esse 2 aqui, ó. Tá? E aí eu somei mais 1 nesse C2. Por quê? Porque, primeiro, o escolher não tem zero. Ele sempre começa com 1, 2, 3. Se tivesse uma outra tabela com 3 dependentes, seria uma tabela 4, tabela 5, tabela 6 e a tabela N. No caso aqui, a gente só tem 3 tabelas, que significa 0 dependentes, 1 dependente e 2 dependentes. Então, o C2 só tem 0, 1 ou 2. Ó. Essa coluna aqui só tem 0, 1 ou 2. Ó. Quando for 0, né? Quando o C2 for 0, 0 mais 1, 1. Então, eu vou escolher o primeiro parâmetro. O primeiro parâmetro é essa tabela aqui, ó. É essa matriz que vai de G7 até H9, que é exatamente isso aqui. Ele me traz isso aqui, como o exemplo que eu dei anteriormente. Se por um acaso C2 mais 1 for 2, ou seja, C2 é 1 dependente, mais 1 dá 2, então ele vai pegar essa matriz aqui, que é exatamente essa segunda matriz aqui, que é a tabela 2, relativa a 1 dependente. E se C2 mais 1 for 3, significa que o C2, que o número de dependentes é 2, que o número de dependentes é 2, 2 mais 1, 3, ele vai pegar esse conjunto aqui, ó, essa matriz aqui.
Então, isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês é o segundo parâmetro do meu PROC-V. O segundo parâmetro do meu PROC-V é exatamente aqui, ó, a matriz tabela. O primeiro é o valor procurado. O valor procurado eu já sei que é o D2. O D2 é esse carinha aqui, ó, essa coluna aqui, que é RJ, SP, RJ, PR, e assim por diante. O segundo parâmetro, que é a matriz tabela, eu vou dizer para ele qual é a matriz tabela que ele tem que usar, dependendo do quê? Do que tiver no C2. O C2 aqui é essa coluna aqui de números dependentes. Dependendo do que tiver no C2, eu vou ou escolher a tabela 1, ou a tabela 2, ou a tabela 3. Ponto. Terminei esse segundo parâmetro aqui do meu PROC-V, eu vou para o terceiro parâmetro, que é o número do índice da coluna. Que, no caso aqui, em qualquer uma das colunas, qualquer uma dessas colunas que ele escolher, sempre vai ser a coluna 2. Não é verdade? O percentual aqui, dessa tabela aqui, não está na coluna 2, que é essa aqui? O percentual nessa segunda tabela aqui não está na coluna 2? E o percentual dessa tabela aqui não está na coluna 2? Então, aqui o parâmetro, o outro parâmetro, o terceiro parâmetro do PROC-V é 2. E o terceiro parâmetro é o 0. Significa que a correspondência tem que ser exata. Então, vamos voltar lá para o nosso Excel. Vamos voltar para o nosso Excel. Então, vamos lá. Vou jogar mais para cá. Mais para cá. Pronto. Vou botar aqui, ó. Então, eu tenho essa coluna que é número de dependentes. Eu tenho essa coluna aqui que é a UF, que é a sigla do Estado. E essa aqui é a taxa que eu quero trazer. Então, eu coloco aqui, ó, igual PROC-V, abro parênteses, aí tem o primeiro parâmetro do PROC-V. É o valor que eu quero procurar, que é o, aqui, ó, RJ, que é a coluna da sigla do Estado. Ponto e vírgula, o segundo parâmetro é a matriz tabela. Só que a matriz tabela tem 3 matrizes tabela para eu escolher aqui. Ou vai ser a tabela 1, se for nenhum dependente, ou a tabela 2, se for um dependente, ou a tabela 3, se for 2 dependentes. Então, como é que eu vou descobrir isso? Eu vou usar a função escolher. Eu coloco a função, ó, no lugar do parâmetro, eu vou colocar a função, ó, função escolher. Esquece o PROC-V agora, esquece o PROC-V. Eu estou trabalhando em cima do segundo parâmetro dele, que é PROC-V, onde eu vou definir qual dessas 3 tabelas eu vou usar no PROC-V. Então, a função escolher, o primeiro parâmetro da função escolher é o índice. O índice vai ser o quê? Vai ser o número de dependentes, que está aqui na C2, mais 1. Mais 1. Porque tem 0 dependentes, tem 1 dependente, tem 2 dependentes. Se for 0 dependente, 0 mais 1, 1. Tabela 1, amarela. Se for 1 dependente, 1 mais 1, 2. É a segunda tabela verde. E se for 3 dependentes, nesse parâmetro aí, a função escolher vai me trazer a tabela 3. Porque é 2 dependentes mais 1 dá 3. Tabela 3. Então, vamos lá. C2 mais 1 é o primeiro parâmetro, que é o índice. Aí eu venho, valor 1, valor 2 e valor 3. Se for 1, eu quero essa tabela aqui, que eu vou marcar aqui na tabela amarela. Ó. Pronto, ó, G7 até H9. Ponto e vírgula. Se for 2 o parâmetro, se C2 mais 1 for resultar o valor 2, eu vou usar essa tabela aqui, ó, essa tabela verde. Ponto e vírgula. Aí tem o terceiro parâmetro, que é o terceiro parâmetro na função escolher, é quando o índice for de valor 3. Se for 3, o valor do parâmetro, do índice, é essa tabela azul aqui, ó. Fecho o meu escolher. Pronto. Nesse momento, eu fechei o parâmetro de matriz do meu PROC-V, onde nessa matriz vai ser procurado o conteúdo lá do D2, que é RJ. Tá certo? Ponto e vírgula, aí eu estou voltando para o PROC-V. O próximo parâmetro do PROC-V agora é o quê? É o número do índice da coluna. Qualquer uma dessas tabelas que eu escolher, que o escolher trouxer para mim, sempre vai ser a coluna 2. Então, é a coluna 2, porque é a coluna onde tem a taxa. Ponto e vírgula, o último parâmetro do meu PROC-V é 0 ou 1. Se for 0, é a busca exata. Se for 1, a busca aproximada. No caso aí, é a busca exata, então é 0.
Fecho aqui o meu PROC-V e dou Enter, ó. Pronto. Ele me trouxe 0,6, ó. Então, vamos lá, vamos conferir. Deu 0,6 aqui. É RJ e o número de dependentes é 2. Se é número de dependentes é 2, é a tabela 3, ó. 2 dependentes. E Rio de Janeiro é 0,6%, ó. Tá aqui, 0,6, ó. Vou mudar a cor dele para laranja, ó. 0,6. Aí o que a gente vai fazer? Vamos copiar isso aqui para o restante das células. Mas antes, o que eu tenho que fazer, Adriana, que ela fez assim, o que eu tenho que fazer aqui? Fixar as matrizes. Pronto, eu tenho que fixar essas matrizes. Essa G7 até H9, eu tenho que dar F4, function F4, para ficar referência absoluta. Nessa segunda matriz aqui da função escolher, J7K9, que é a tabela verde, eu tenho que dar F4, para fixar essa tabela. E o terceiro parâmetro da função escolher, quando o índice for 3, que é o C2 mais 1, eu também tenho que fixar. Pronto, fixei, dei Enter. Agora sim, eu posso chegar, clicar aqui na minha alça de preenchimento e dar duplo clique, ó, vai lá para baixo. Percebam bem, ó, número de dependentes, 2, 0,6 nós já vimos. Aqui, ó, um dependente São Paulo. Se é um dependente, a tabela é a tabela 2, que é 1 mais 1, 2. E São Paulo, 1,1. Vamos ver? É a tabela 2, aqui é a tabela 2. Um dependente São Paulo, ó, 1,1, ó. 1,1. Vou mudar a cor aqui, ó, 1,1. São Paulo, 1,1. Nessa aqui, ó, Rio de Janeiro, 0, ó. Nessa aqui, ó, opa. Nessa aqui, ó, Rio de Janeiro, 0 deu 1%. O 0 é a tabela 1, tá certo? E é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é 1% mesmo, ó. Rio de Janeiro, 1%, ó. Compreenderam a jogada que eu fiz aqui, que nós fizemos aqui? Utilizando a função escolher para definir para o meu PROC-V qual matriz eu vou utilizar para poder dar o resultado desse meu PROC-V? Alguma dúvida? Entendeu, Amanda? Certo, Walter? Cadê o Walter? Walter, entendeu? Sim, professor. Bom, pessoal, se você treinar isso, vocês vão arrebentar. Que isso o professor de informática não passa. Tá bom? Não passa. Vocês nem adivinham o que eu tenho nesse copo aqui. Se adivinhar, fica sem pagar o resto do curso. Vai, aceito sugestões. Vocês não adivinham o que é. Mas tudo bem, Chimarrão. vamos lá. É o quê? Chimarrão, professor. É, o chimarrão estaria na bomba, né? E não está frio para chimarrão. Bom, vamos lá para uma outra. Hoje eu vou passar mais duas funçõezinhas simples de CORRESP e índice. E na outra aula eu vou fazer a mesclagem do índice e do CORRESP. Para você não ter muita coisa na cabeça de vocês, tá certo? Para não ter muita coisa na cabecinha de vocês. O importante é que vocês conseguiram compreender essa parte de busca utilizando a função escolher. Tá certo? Você entendeu, Silva, para que serve escolher? Lembra que você perguntou para a gente? Para que serve esse escolher? Serve exatamente para isso. Então, eu acho que poderia fazer um exemplo mais simples. O evento mais simples, sabe qual seria? Você fazer isso aqui, ó. Olha, eu vou fazer um evento mais simples, tá? Vou inserir uma coluna aqui, não vou? Inserir uma coluna independente? Aí eu faço o seguinte, isso aqui é igual a isso aqui mais 1. Tá vendo aqui? Aí eu faço isso aqui, ó. E no meu PROC-V, sabe o que eu faço no meu PROC-V? Eu vou fazer na última aqui. Vou fazer na última aqui só, tá? Para não ter problema, tá? Olha o que eu faço aqui. Igual PROC-V. A única coisa que para não complicar a cabeça de vocês é o seguinte, ó, seria a mesma coisa. PROC-V, vou usar aqui, ó, vou usar o próprio, ó. A única coisa que eu escolher, eu ia tirar o mais um aqui, ó. Eu ia tirar o mais um só. Só que aqui, o C12 não seria C12, tá? Seria esse cara aqui, ó, o D12. Aí eu dou Enter, ó. Dá a mesma coisa, dá certinho. Aí o que eu faço aqui, para esconder, sabe o que eu faço aqui, ó, nessa coluna?
Olha, eu faço com a coluna direita aí, ocultar a coluna. Clico em ocultar, ó. Ocultar. Depois, lá no vídeo, eu vou dar um zoom. Pronto, sumiu essa coluna, ó. Do C, passou para E, ela sumiu. Eu poderia fazer assim, mas a única simplificação que eu faria seria não ter que colocar o mais um. Aqui, ó, D12 só. Sem D12 mais um, para não complicar a cabeça de vocês. Tá certo? Agora, se algum de vocês pegar essa tabela e achar uma solução mais simples, apresenta na próxima aula. Tá certo? Ok? O objetivo não é a simplificação, não. O objetivo aqui é vocês entenderem que uma função, ela pode ser trabalhada como se fosse um parâmetro de uma outra função. No caso aí, eu usei uma função escolher como parâmetro de uma função PROC-V. Tá bom? Vamos lá, agora relaxa, com calma, e vamos dar continuidade. A outra função que eu vou explicar para vocês é essa aqui, ó. Corresp. Corresp e índice, tá? Só vou explicar essas duas aqui, bem simplesinhas para entender. A função corresp, ela é muito parecida com a função PROC-V. Como é que ela funciona? Ela acha para mim um índice de determinado conteúdo que eu faço a busca dentro de uma matriz. Eu tenho uma matriz aqui, ó, do Ceará, onde tem várias cidades. Quem já conhece o Ceará sabe que essas cidades aqui são do Ceará. Então, eu tenho essa cidade aqui, Icaraí. Quando eu clicar em Icaraí, quando eu digitar aqui Icaraí, eu quero saber qual é a posição de Icaraí dentro dessa matriz. No caso de Icaraí, ele está na primeira, segunda, na terceira posição. Ó. Icaraí está na terceira posição. Vou colocar aqui as posições aqui. Ó. 1, 2. Vou usar aqui. Clique. Ó. Icaraí está na terceira posição, certo? Então, vamos lá. Vamos usar a função corresp. Como é que ela funciona? Igual, corresp, o valor procurado, lembra do PROC-V? O valor procurado é Icaraí, ó, que está nessa célula aqui, ponto e vírgula, a matriz onde eu vou procurar aquele valor, que no caso aqui é essa matriz aqui, ó, na realidade eu vou procurar, eu vou marcar a coluna toda, ó, vou marcar a coluna toda, aqui, não tem mais nada para lá, para baixo, tá certo? Procurar a coluna toda. Ponto e vírgula, o tipo de correspondência, no caso aí, o tipo de correspondência do corresp pode ser menor que, maior que ou correspondência exata. Como nós estamos trabalhando com alfanumérico, maior que e menor que não vai funcionar. E quando você utilizar maior que ou menor que, consequentemente, dá para a gente raciocinar que quando a gente utiliza o maior que ou menor que, o número que eu estou buscando tem que ser número e tem que ser em ordem crescente. Tá certo? No caso aqui, a correspondência é exata. Qual é a correspondência exata? Que número eu coloco aqui para ser correspondência exata? Qual é o valor que eu coloco aqui no parâmetro? 0. 0. Pronto, fecho aqui. E ele vai me dar a posição dentro da matriz, que no caso aí não vai ser mais 3, hein? A posição vai ser 4. Porque a posição 1 é o Ceará aqui, ó. Posição 1 é Ceará, que está em vermelho. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Posição 4, ó. Posição 4. Então, aqui muda. Vou colocar 1, 2, aí eu vou fazer de novo, ó. Jogar daqui, ó, pronto, ó. Icaraí está na posição 4. Se eu mudar o nome aqui, ó, ao invés de Icaraí, eu vou escrever Aracati. Vou colocar em maiúsculo. Aracati. Aracati, na minha tabela aqui, ó, está na posição 8. Vamos ver se dá certo mesmo? Ó, posição 8. Posição 8. Perfeito? Então, essa função corresp, ela procura dentro de uma matriz um determinado conteúdo, um determinado valor, e dentro dessa matriz, ele me dá a posição. Dentro da matriz, a posição da célula dentro da matriz. Perfeito? Compreenderam como é que funciona a função corresp? Perfeito? Tranquilo? Vamos lá. Agora, vamos pensar em outra função, que é a função índice. Vamos lá para a função índice agora. Toda vez que a gente fala em índice, a gente fala em índice linha,
e coluna. Linha e coluna. Eu vou fazer uma função índice bem simplesinha aqui. Por exemplo, eu estou colocando... Opa, já tenho aquela aqui. Essa função índice, eu vou procurar um determinado valor. Vou usar a função índice aqui, ó. Índice, abro parênteses. A matriz que eu vou buscar, vamos colocar aqui, ó. A matriz, essa matriz aqui, ó. Tá? Essa matriz aqui. Aí, ponto e vírgula. O número da linha que eu quero, por exemplo, eu quero a segunda linha. Tem a primeira linha, que tem Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe. E a segunda linha tem A, B, C, D. Então, linha 2. Tá? E a coluna, eu quero que seja a primeira, segunda, terceira coluna, que tem Ceará, Rio Grande do Norte, a terceira coluna é Alagoas. Vou colocar 3 a coluna. Olha o que ele me traz aqui, ó. C. Então, eu tenho duas linhas aqui, e nessa função aqui, índice, eu vou copiar ela aqui, Ctrl C, e vou colocar ela aqui, ó. Vou colocar a função índice aqui. Então, índice de C11 a F12, que é essa aqui, ó, essa matriz, sendo que eu quero a linha 2, que é essa segunda linha aqui, linha 2, e a coluna 3. A coluna 3 é a primeira, segunda, terceira coluna. Então, o resultado é C, letra C. Se eu quisesse a linha 2 e a coluna 1, olha o que ele me trazia. Me traria A, letra A. Porque na linha 2 da coluna 1 tem a letra A. Compreendeu o que aconteceu aqui? A função índice, ela pede a matriz, pede para você a coluna, a linha, e pede para você a coluna. Vou fazer essa aqui, ó, utilizando essas duas matrizes aqui. Eu tenho uma matriz aqui, que é o peso de carga, tá? Isso aqui são valores de frete. Então, 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos e 5 quilos. 1 quilo, se for 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, até 8 quilômetros, os preços variam aqui. Então, por exemplo, aí você diz assim para mim, não, o peso é 3 quilos e só tem 4 quilômetros. Então, o valor aqui do frete vai ser R$ 24,49. É o cruzamento entre o peso 3, que seria 3 quilos, e a distância seria 4 quilômetros. Mas existe uma função que me traz isso automaticamente, sem eu ter que ficar fazendo na unha. Qual é? A função índice. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou pegar a função índice e vou colocar aqui, ó. Índice igual a índice, função índice. O primeiro parâmetro é a matriz que eu quero. A matriz que eu quero está aqui, ó. É essa matriz aqui, ó. Essa matriz aqui. O segundo parâmetro da função índice é o número da linha. Lembra aqui que tem uma coluna aqui de peso, ó? Tem uma coluna aqui peso, essa coluna vermelha aqui, peso. O peso é exatamente a linha. Linha 1, 2, 3, 4, 5, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, peso, como sendo o índice da linha. Ponto e vírgula, o terceiro parâmetro da função índice é o número da coluna. O número da coluna é exatamente essa aqui, ó, distância, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quilômetros, que está representada aqui nessa célula de distância, célula verde, ó. Pá! E simplesmente eu fecho. Dou Enter e ele me traz, ó. Peso 5 quilos e distância 7 quilômetros, R$ 54,29. Ó. Peso 5 e a distância 7 quilômetros, ó, R$ 54,29. Ó. Aí o que eu faço aqui? Eu simplesmente duplico. Pronto. Opa! E aí? Deu tudo errado aqui. O que é que aconteceu aqui que eu tenho que fazer na minha célula, na minha fórmula? Fixar a matriz. Fixar a matriz. A matriz é C3 até J7. O que eu faço? Eu coloco o function F4. Ou então, o que é que eu vou fazer aqui? Aí, ó,
Se eu fixar, dá certo, ó. Pronto, deu certinho, ó. Por exemplo, aqui, ó, nessa quarta aqui, ó, peso 4 quilos, distância 1 quilômetro, deu R$ 16,89. Vamos ver? 4 quilos está aqui, e olha, 1 quilo, peso 4 quilos e 1 quilômetro de distância, dá exatamente R$ 16,89. R$ 16,89. Só que eu vou fazer diferente agora. Nesse caso aqui, ao invés de eu fixar, tornar a referência absoluta, o que eu posso fazer ao invés de eu fazer isso? Como eu ensinei na última aula para vocês. O que eu faço? Ó, eu pego, marco a matriz toda e renomeio ela. Vou aqui em cima, ó. Vou dar aqui, ó, tabela. Tabela. Dei um nome de tabela para essa matriz. Pronto, deu Enter. Essa matriz, toda vez que eu marcar ela toda, lá em cima aparece o nome tabela. E aqui na minha função, sabe o que eu faço aqui? Ao invés de colocar tudo isso, eu coloco o nome tabela. Tabela. Tá. Olha, ele já me traz o tabela. Tabela. Dou Enter. Pronto. Eu não preciso mais fixar nada. Ó, eu simplesmente duplico. E todos eles têm, ó, tabela, ó, tabela, tabela, e assim por diante. Índice, o primeiro parâmetro é a matriz, que é a tabela, que eu marquei, eu nomeei lá do lado esquerdo. O segundo parâmetro é o número da linha, que está, nesse caso aqui, o N8, que está aqui embaixo. E o segundo parâmetro é o número da coluna, que está no O8, que é o número 2 aqui, ó. Compreenderam a função índice? Para que ela funciona? Silvia, entendeu? Walter, entendeu a função índice? Professor, para ser sincero, ainda tô meio confuso ainda, viu? Vamos lá, vamos com calma agora. Vamos com calma. Vou apagar aqui. A função índice, vou refazer aqui. A função índice, o que ela faz? Ela pega, você marca uma matriz. Normalmente a matriz não tem linha e coluna. Linha e coluna. A função índice, ela traz o conteúdo dentro de uma matriz com base em duas informações que você passa para ele, para a função, que é a linha e a coluna. Por exemplo, nessa matriz aqui, ó, nessa matrizona aqui, eu tenho valores aqui no meio. Não tenho valores aqui? 10,69, esses valores aqui equivalem ao quê? A valores de fretes. Por exemplo, o valor de frete isso aqui é peso, 1 quilo. 1 quilo. Se o teu peso do frete for 1 quilo e a distância que a transportadora tem que levar aquele teu produto que pesa 1 quilo for de 7 quilômetros, ele tem que pagar R$ 31,49. Então, eu tenho uma matriz, eu tenho um índice que é linha, que no caso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, que identifica o quê? Identifica o peso, e tenho as colunas, que identifica a quilometragem. Quando eu uso essa função índice, o que acontece? Igual a índice, abro parênteses, o primeiro parâmetro da função índice é o quê? É a matriz, e a matriz é essa aqui, ó. Ele mesmo vai substituir pelo nome tabela, ó. Ele me substitui automático o nome tabela, ó. Pronto, tabela. Tabela. Ponto e vírgula. O segundo parâmetro da função índice é o número da linha. Então, eu tenho aqui linha 1, 2, 3, 4, 5. Só que essa linha 1, 2, 3, 4, 5, dentro desse meu trabalho aqui, está indicada pelo peso, que é esse 5 aqui, ó, número 5. Tá? Ponto e vírgula. E o terceiro parâmetro da função índice é exatamente a coluna. A coluna representada aqui nessa matriz pela quantidade, pela distância. Distância 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quilômetros. E aqui, nessa minha tabela que eu quero saber a resposta, está nessa célula aqui, ó, que tem o número 7. E aqui, eu simplesmente fecho aqui, ó. Fecho a minha função e dou Enter. Pronto. Ele foi lá, nesse caso aqui, ele foi lá, nessa matriz aqui, aí pegou a linha 5, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, e pegou a distância, que seria a coluna,
coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e cruzou. Linha 5, coluna 7, 54,29. 54,29. Aí o que eu faço aqui? Só duplico. Pronto, aí ele já me calcula. Se eu alterar aqui o peso 5, agora vai ser o peso 6. Ó, peso 6, vai mudar lá. Ó. Opa, peso 6 não tem. Peso 6 não tem, só tem peso 5. Peso 2, por exemplo, ó, R$ 36,29. Então, é peso 2, tá vendo? Peso 2, com 7 quilômetros. Então, dá R$ 36,29. Ó. R$ 36,29. R$ 36,29. A função índice basicamente só faz isso. Perfeito? Tranquilo. Perfeito, perfeito. Então, tá bom, pessoal. Na próxima aula, eu vou juntar as duas funções, a função corresp e a função índice. Vai ficar um pouquinho mais complicado, mas a gente vai ter bastante tempo para entender com calma isso, tá certo? Essa planilha vai estar disponível para vocês na nossa videoaula, tá? Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.